Bom, gente, primeiramente sejam muito bem-vindos. Meu sonho, toda vez que eu vi o Márcio falar e entendi a sabedoria dele, eu tinha vontade de contar para o mundo, porque eu acho que eu tenho uma história com o Eneagrama que vem de não sei de onde, mas eu sempre sentia essa ânsia de divulgar para as pessoas e que conhecesse o que o Márcio tinha para falar. Então, eu quero contar uma história, nós vamos realmente contar várias histórias para vocês que trabalham com o Eneagrama. Como a gente tem uma vivência muito grande com o Eneagrama, né? Eu conheci o Eneagrama com 15 anos, eu tenho 46 hoje, né? Então, são 30 anos aí de história com o Eneagrama. Conheço várias histórias, participei de vários movimentos do Eneagrama no Brasil, inclusive. E algumas coisas são muito importantes que vocês conheçam. Por quê? Se determinadas coisas não acontecessem em relação ao Eneagrama há anos atrás, nós não estaríamos aqui agora falando de Eneagrama. Nós estaríamos proibidos de falar que o Eneagrama. Houve, inclusive, uma briga judicial imensa há muitos e muitos anos atrás, talvez o quê? 30? Não mais. Não sei se tantos. 40, 30 anos? Não sei se foi tantos, não me lembro. 25, acho que sim, porque daí a gente já estava... No mínimo uns 25, 30 anos atrás, houve uma briga nos Estados Unidos, inclusive, que estavam se decidindo se o Eneagrama ia ser, tipo, liberado para que todos pudessem usar, ou ia ser estava sendo uma briga entre duas escolas. Eu vou falar um pouquinho disso. Bom, há 23 anos atrás, eu fui convidada pela minha chefe para fazer um curso de Eneagrama aqui em Florianópolis. Eu era gerente do Instituto de Psicologia. E nesse momento, ela me convidou, eu não queria ir e tal, e a gente foi. E o Márcio foi convidado por uma outra psicóloga, amiga nossa que já faleceu, que é a Evelina Vogel, de Blumenau, uma psicóloga bem conhecida, e ela também, nesse exato momento, convidou o Márcio para fazer um curso que ela já sabia que o Márcio já trabalhava com Eneagrama, para fazer um curso em Florianópolis. Esse curso foi dado pelo Alaor Passos. Quem conhece o Alaor é esse cara aí. Esse foi quando a gente convidou ele para ir ao Brasil. Ele tem um significado bem... Ele tem como se diz, ele fez um grande movimento também no Brasil, escreveu vários livros de Eneagrama, né? E o Alaor, esse moço estava dando o curso. E quando ele começou a dar o curso de Eneagrama, eu fui sempre muito empolgada em autoconhecimento. Eu já me investi em cursos, desde os 15 anos eu já fazia curso de terapia, e o Márcio também. E nesse dia, quando a gente foi conhecer sobre o Eneagrama, nessa época, eu não conhecia direito o Eneagrama. Eu achava que entendia Eneagrama, porque eu tinha conhecido o Eneagrama com 15 anos, tinha lido alguns livros, alguns não, minto, tinha lido uns 2, pela metade ainda, e tinha feito terapia, e a terapeuta dizia que eu era uma tipo 7 do Eneagrama, uma sonhadora 7 e tal. Eu já trabalhava com o Eneagrama em Blumenau, né, inclusive com essa amiga nossa, Eveline, e ela soube que o Alaor ia dar curso em Florianópolis, porque o irmão dela, em Brasília, ele tinha feito o SAT, que é a escola em que o Alaor trabalhava, e soube que ia ter... Naquela época não era como hoje, que tudo WhatsApp, tudo não sei o que, não era tão fácil assim saber essas informações, né? E aí a gente soube, e a gente foi junto, e foi quando eu conheci a Fábio. E eu não lembrava disso, é verdade. E foi onde a gente se conheceu. Ela era aluna minha, em Blumenau. A Evelina. E aí ela falou, vai ter um curso, né, também. E ela falou, aqui. Eu falei, eu vou também. A minha chefe me convidou para fazer o curso. Só que no primeiro dia, o Alaor, não sei se eles já viram, né, que a gente botou ali, o Alaor Passos, que era um cara bem bravo, assim, né? Era um tipo 8, se eu não me engano. Ele morreu cego de um olho, ele é muito fofo, eu sou apaixonada por ele, mas ele já me deu nos dedos no primeiro dia, ele já brigou comigo na frente de todo mundo, porque é bem fácil fazer isso, né? Até porque eu me manifesto e ele sempre foi um super líder. Porque um aluno um dia jogou uma cadeira no olho dele. Tem uma cadeirada. Essa história foi a história que a gente ficou sabendo, eu não vi, mas é uma história que contaram. Para ver como ele cutucava, né? Ele cutucava. E no primeiro dia eu falei, todo mundo tinha que se levantar e apresentar qual era o seu tipo, ou o que conhecia do Eneagrama. E eu me levantei bem assim, do meu jeito, assim,
brincalhona, risonha, meio, né, exibida, assim, na hora de falar. E eu falei, eu sou uma 7 com muito orgulho. E ele disse assim, engraçado, na frente de todo mundo, os 7 que eu conheço morrem de vergonha de ser 7. Eu não sei por que você está falando isso. Pode sentar, por favor? Assim foi a minha... Não, já disse, quem tem orgulho é coisa ainda. Ele tinha falado, quem tem orgulho é tipo 2. Eu me lembro que eu descia assim com vergonha, meio humilhada, mas aquilo me tocou de alguma maneira. Eu me lembro que eu fiquei com raiva, mas ao mesmo tempo gostando, porque aquilo me tocou para entender do Eneagrama. Coincidentemente, ele dizia quem tem orgulho é 2, mas ele não concordava que eu era tipo 7, ele dizia que não, 7 você não é nunca, mas eu acho que você é um tipo 3 da vaidade, ou seja, eu já tinha 2 tipos, a terapeuta dizia que eu era tipo 7 e o Alaor Passos dizia que eu era tipo 3. Resumindo, ali começam as nossas confusões de que não sabia de Eneagrama. Bom, final do curso, termina, aprendemos um monte de coisa, o Alaor terminou dizendo que eu era 3 vaidade, e que era o 3 da vaidade, e eu estava com dúvida ser 7, mas eu era, né, não conhecia direito. O orgulho, porque eu sou uma tipo 2, me cegava completamente para eu ver. E no final do curso, o Alaor me convida para almoçar com ele, para começar a promover os cursos dele em Florianópolis. E o Márcio, que só tinha 2 homens no curso, me convida para almoçar com ele, mas o Márcio queria namorar e o Alaor queria negócios. Eu fiquei entre negócios e prazer. Negócio e prazer, é óbvio que eu fui com o Márcio, né? Deu certo que a gente está aqui até hoje. Mal sabia que meu negócio era negócio também. O Márcio olhava para mim com cara de negócios também, né? Só que o Márcio tinha umas coisas extra para me oferecer que foi legal. Bom, só para que vocês entendam a história do Eneagrama. Quando eu comecei a promover, aí a gente, uma semana depois, eu e o Márcio fomos almoçar juntos, começamos a namorar uma semana depois e nos casamos 3 meses depois. O Márcio tinha recém saído, fazia 6 meses de um casamento de 6 anos, e eu também do relacionamento grande, de namoro e tal. A gente já estava sozinho, assim, e depois de 3 meses a gente casou. E começou a história do Eneagrama. No comecinho, eu começo a promover os cursos do Márcio e recebo uma ligação do Alaor Passos, desse moço que estava ali. E ele tentou insistir para que eu vendesse os cursos dele. Eu disse, não, já estou até casada com o cara que estava lá no teu curso, o cara está dando o curso, e eu contando do meu jeito, o Márcio dá curso de Eneagrama e tal. E ele disse, que absurdo, ninguém pode dar curso de Eneagrama no Brasil. Vocês estão fazendo uma coisa proibida. Eu disse, como é que é? Eu disse, meu Deus, agora já estou até casada com o cara, montei, estou entrando na sociedade com ele, estou vendendo o curso dele. E o Alaor disse, você não pode fazer isso, é proibido, ninguém pode fazer isso, porque só pode dar curso no Brasil quem veio da escola SAT, que era a escola que ele tinha visto. Eu disse, Alaor, agora não vai dar. A gente tem uma história, já vou dar. E ele disse, você tem que conhecer o que é Eneagrama de verdade. E daí eu não me lembro mais o que ele falou, só sei que foi forte a história, tanto que na época ele escreveu uma carta para mim, e foi uma carta dizendo que eu não... Como faz tempo, né? Escreveu uma carta, não tinha, né? Nem e-mail tinha. Ele ligou para o telefone fixo e depois ele escreveu uma carta dizendo que eu era proibido. Gente, não se falava de Eneagrama no Brasil, ninguém utilizava. Imagine se o Eneagrama estava dentro de empresas. Isso, eu estou falando a gente está junto há 23 anos, exatamente 23 anos atrás. Então, era em 1997. E daí, depois, eu comecei a tentar entender o que é negócio de proibido. Como é que a gente não pode dar Eneagrama se o Márcio conheceu o Eneagrama por outra fonte, que não foi a fonte da escola SAT, né? E eles eram muito severos em relação a isso. Bom, ali começou a história, né? E mais tarde... o Márcio vai apresentar ali na frente, mais tarde a gente conheceu a Escola Arica, a gente vai falar isso, o Márcio vai apresentar para vocês, existem 2 escolas bem conceituadas que começaram o Eneagrama no Brasil, pode-se dizer, que é a Escola Arica... Na verdade, no mundo, né? No mundo. A gente, engraçado, né? Fazendo um abre aspas rápido, a gente que é meio tupiniquim aqui no Brasil, às vezes não sabe de que muito do que ocorreu em termos de desenvolvimento de Eneagrama foi aqui na América do Sul.
tanto o próprio Cláudio Naranjo quanto o Oscar Ichazo são latinos, né? Claro, como quase tudo no mundo, né? Acaba indo para os Estados Unidos, porque o Cláudio vai dar aula nos Estados Unidos, e aí de lá tem um boom, né? Para o mundo inteiro. E daí, como isso aconteceu, a gente era proibido de poder falar do Eneagrama. Lá na frente, quando a gente foi... eu conheci a Escola Arica. A Amanda perguntando que não foi. Foi antes de 97? Não, eu estava dando aula, foi mais ou menos por aí. Foi em 97. O primeiro curso foi em 97. A gente assistiu, foi... O dele, né? O dele foi aqui no Bahia Sul, em Florianópolis. E quando isso aconteceu... depois, lá na frente, a gente começou a fazer alguns cursos da Escola Arica. Ninguém entra na Escola Arica, mas na época a gente teve um bom relacionamento com a Escola Arica, eu gostava, eu fazia massagem, inclusive, com uma das representantes aqui, e eles são fantásticos, mas eles são super fechados, tanto que a gente assinou documentos de que a gente jamais poderia ensinar qualquer coisa da Escola Arica. E até hoje, nós nunca, em 23 anos, nós nunca nem mostramos uma apostila da Escola Arica para alguém, nós nunca apresentamos qualquer coisa que a gente aprendeu, e lá tem muitos eneagramas. Eles têm conteúdos, tanto que o Oscar Ichazo desenvolveu 109 eneagramas, o Márcio desenvolveu 3 a 4 eneagramas. E a gente nunca utilizou o material deles, a gente vai mostrar um pouquinho, mas eles fazem uma história grande. Existia uma grande briga entre a Escola Arica e a Ellen Palmer. Daí eu vou falar isso para encerrar esse assunto para vocês entenderem. A Escola Sati, o Márcio vai falar, é fundada pelo Cláudio Naranjo, e o Cláudio Naranjo foi um dos discípulos da Escola Arica. Arica é uma cidade do Chile, e lá no Chile eles tinham um grupo de 40 e poucos professores de alto nível ou estudantes dirigidos pelo Oscar Ichazo, e eles estavam no deserto de Atacama estudando sobre Eneagrama. Resumindo, o Eneagrama se espalhou através da Ellen Palmer, e onde começou a briga judicial, e graças a Deus, a gente conta lá na frente, mas a Ellen Palmer e a Escola Arica, os dois perderam, e o Eneagrama virou público, e por isso que vocês podem utilizar o Eneagrama hoje. Foi uma ação, quem contou isso pra gente foi um amigo, que é um professor, que está muito envolvido com os profissionais dos Estados Unidos, e esse professor, ele disse que foi uma ação de mais de $500 mil na época, foi uma briga bem grande, e aí... Deu empate. Deu empate, né? Eu vou apresentar, ele não gosta que eu fale isso, mas todo mundo fala isso. Mas para mim o Márcio é um mestre. E antes que tu brigasse comigo que eu falasse que é mestre, eu fui na internet, no Google, saber o que é a definição de mestre. Daí mestre diz assim, ó, pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer área ou arte. Aqui é a arte do Eneagrama. E para mim você é um mestre, viu? E então, eu acho que o Márcio é um mestre, sim. Não um mestre que a gente vai reverenciar ou um mestre espiritual, mas desde que eu conheci o Márcio, ele sempre foi extremamente respeitoso com a ferramenta do Eneagrama, extremamente criador de várias, né? Colocou neurociência, colocou metodologias junto com o Eneagrama. Márcio é extremamente inteligente, ele fez várias pesquisas, ele fez contribuições com o Eneagrama. Lá na frente eu posso contar na história que a gente criou e o movimento que a gente fez no Brasil com o Eneagrama, ele participou. O próprio Alaor reconhece lá na frente, anos depois, valida e fala algo maravilhoso sobre o trabalho dele, diz que o que o Márcio pensava, o Márcio dá uma palestra na IA Brasil em 2012, sei lá, e ele fala a contribuição que ele acredita do Eneagrama, e quando ele conta isso, o Alaor é o próximo a palestrar depois em seguida e diz, hoje o que ele está falando é o que eu acredito no Eneagrama. Isso uma pessoa que já trabalhava 60, 70 anos com o Eneagrama, né? Então, o Márcio é diretor de conteúdo da nossa empresa, é psicoterapeuta somático, trouxe várias informações para o Eneagrama, que mais? Ele deu foco na nossa vida em norte,
várias vezes, lá no comecinho, quando o negócio apertou, a gente não tinha grana, eu tentava fazer a cabeça dele para ele parar daquilo, dar aula em outro lugar, a gente poder ganhar dinheiro, arranjar um emprego, e ele disse, não, eu quero isso como foco da nossa vida. Então, hoje ele é reconhecido em vários órgãos públicos, né? Tem 3 pessoas aqui do STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem um pessoal da Celesc, hoje ele é realmente reconhecido e é um mentor de grandes empresários, e esse é o Márcio Schultz. Mais de 30 mil pessoas, as pessoas realmente reconhecem o seu valor. É isso. E é ele que vai apresentar coisas que ele criou do Enneagrama para vocês nem imaginam. A Fá vai estar junto com a gente nesse processo todo. Ela também é psicoterapeuta de formação organísmica, também é coach e trabalha com coach muito mais do que eu, inclusive. Ela tem uma experiência de atendimento e com casal e atendimento individual, que é fenomenal, e ela tem esse viés, enquanto eu me identifico mais com grupos, ela tem uma facilidade, uma habilidade individual que é realmente sui generis, e é no Instituto diretora-geral. Eu sempre pensei numa estrutura meio low profile, assim, menor, e ela sempre pensou uma estrutura maior, com equipe de vendas e tal. Ela é quem sempre pensou a expansão desse processo, tanto que quando a gente se uniu inicialmente para trabalhar com o Enneagrama, depois casou e tal, toda a dimensão de expansão do que a gente vem fazendo, obviamente, acabou sendo algo que foi empurrado por ela, com essa visão, e inclusive as parcerias, né? Eu me lembro até, assim, antecipando um pouco, que a gente, depois de ter feito a formação haitiana, ela foi no congresso haitiano, lá em Curitiba, e eu nem fui no congresso, não sei por que eu não fui naquele congresso. Você estava dando aula. Né? E aí ela já lá viu um cara dando palestra, que era o Dimas Calegari, já foi lá falar com ele, tal. Eu falei, pá, só podia ter sido ela, né? Já foi, na minha cabeça, já incomodar o cara. Não, já saí de lá com uma parceria para fazer um negócio em Florianópolis. Assim sempre foi a Fá, né? Foram 6 anos daí, 6 anos promovendo o curso do Dimas, Dr. Dimas Calegari, em terapia energética corporal, formação, atendimento terapêutico com ele. Eu e o Márcio éramos pacientes dele, supervisão, todo mundo que eu atendia, eu pagava supervisão para ele. Foi Costumo dizer que a Fá é quem faz os vínculos. Né? Tem gente aí que fica falando, que às vezes me conhece por curso, então fez curso comigo, e aí tal, e aí eu digo, olha, as pessoas gostam de estar comigo por causa do curso, do conhecimento e tal, mas depois que conhece a Fá, gosta mais de conversar com ela, porque ela faz vínculo, e de fato, não dá para nem competir. Eu acho que até isso na relação tem isso, né? Depois de eu me relacionar com a Fá, ela é tão relacionável que eu acabei ficando menos relacionável, porque ela é quem acaba fazendo todo esse nicho, não só pessoalmente, nossas vidas, mas também profissionalmente, né? Nas parcerias, na equipe, toda a equipe do Renove, é ela quem administra, ela quem gerencia, ela quem coordena, ela quem faz a roda girar no aspecto do Instituto Renove. Nem sempre foi assim. Quando a gente começou lá atrás, eu vendi os cursos do Márcio sozinha. Esse outro aspecto, né? Ela tem um negócio na área comercial. Eu estava me dizendo, né? Estou aqui pensando a formação, mas estou já pensando em quem deveria estar na formação que não está. Então, esse viés do vínculo, né? Relacionado com a equipe comercial, com o comercial também, sempre foi a praia dela. A minha vontade era sempre ajudar as pessoas, que elas melhorassem ou que tivessem um conhecimento de ponta, né? Viajamos muito de ônibus para dar curso para Maringá, a gente viajava todo final de semana, a gente trabalhou, eu acho que por uns 5 anos ou 7, a gente trabalhava quase todos os finais de semana. No começo mesmo, a Fá promovia um curso por semana. A semana passava, um curso, final de semana corria um curso lá em Blumenau. Todos os trabalhos que eu fazia muitos anos atrás, né, há 20 anos, 23 anos atrás, eu cuidava de tudo. Eu comprava o cafezinho, o coffee break, eu sempre dei café milagrosos nos cursos, né? Estava lembrando que, né, eu sou apaixonado por coffee break, estou com saudade dos cursos presenciais. Nosso coffee break sempre foi maravilhoso, a Fá sempre foi responsável pelo coffee break. Então as pessoas saem dizendo, poxa, a gente até atrapalhou muita gente. Porque tem a gente de outros cursos, né? O próprio pessoal do Eucarne falava, pô, o pessoal vem daí reclamando do nosso coffee break, porque vocês acabam com o coffee break qualquer um. Claro, porque a Fá realmente avacalhava no coffee break, né? Ainda é assim aqui em casa. Ainda é assim, os cursos aqui. Todo cara que entrega coisa aqui em casa ganha um bis do Mercado Livre, de que é Mercado Público.
mas sempre fui responsável pela execução dos trabalhos, as equipes, o treinamento, a montagem das equipes do Instituto, mas principalmente esse relacionamento. Eu sou sempre muito preocupada, agradeço. Hoje, antes de começar aqui, a gente honrou cada aluno que já entrou e fez parte dos nossos trabalhos, honramos cada um que nos contratou e agradecemos. Eu sou muito realmente carinhosa com as pessoas que participam dentro da nossa estrutura e da nossa egrégora. É isso. Vamos falar da nossa história para eles? Vamos falar da trajetória? Então vamos lá. Nessa trajetória. Alguma coisa do que a gente já fez, né? De tudo que a gente já... um pouquinho sobre a gente, mas a gente está explicando outras coisas que não está aqui, né? Eu montei cursos, o Márcio também, eu fiz um curso Redescobrindo a Mulher, depois o Evoluindo a 2 e assim por diante. Mas principalmente eu mais na diretoria executiva e o Márcio na diretoria de conteúdos, mais ou menos isso. Qual é o próximo? Depois a gente fala do Jô, né? Vamos pegar a história. Para vocês entenderem a trajetória, né? Como é que o Márcio, por que o Márcio conheceu o Eneagrama, o que ele começou a fazer e como, e o que o motivou, né? Eu acho que tu pode falar do Pedro Alípio, né? Foi um caminho meio torto, por incrível que pareça, né? Tem aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Meu caminho foi um pouco torto. Meus pais são lojistas em Blumenau ainda, eu também era lojista, eu comecei minhas atividades profissionais nas lojas dos meus pais, trabalhando com eles, e não demorou muito, eu comecei a me envolver com a área de treinamento nas lojas. Tinha na época 2 lojas, cada um naquela época se tinha muito colaborador, né? Eu me lembro que a área de crediário eram uns 20 pessoas no crediário. O crediário era um departamento enorme, imagina, 20 pessoas, hoje não existe mais isso. Está tudo no computador, um monte de ficha, tudo não tinha computador nas lojas, só isso, não tinha computador. E aí a gente contratava treinamento para as vendas, treinamento para o interno e tal, e eu comecei a gostar disso, do treinamento. E comecei a também dar alguns passos nessa direção do treinamento dentro das lojas. Foi nessa época que eu conheci o Pedro Alípio. O Pedro Alípio, não deixa eu passar aqui, colocar aqui para vocês o Pedro Alípio, que se tornou um grande amigo. Foi um dos primeiros livros de Eneagrama no Brasil, eu acho, não? Eu não sei se foi um dos primeiros, mas o Pedro Alípio mora aqui em Florianópolis. Tá? Na época eu morava em Blumenau, ele mora aqui em Florianópolis, e na época ele também, o caminho, a gente se encontrou com um caminho meio torto. Esse é o livro dele, O Segredo das Pessoas. E ele e eu estávamos juntos naquele, não sei se vocês lembram, naquela empresa chamada Amway. A Amway era um marketing de multinível na época. E a gente se conheceu a partir da Amway. E naquele negócio de Amway e tal, a gente tinha que se envolver com as pessoas e motivar as pessoas para aquelas coisas de chamar mais pessoas. A gente acreditava muito naquilo, né? Depois que a gente foi entender que a coisa era mais complicada do que a gente imaginava. E aí o Pedro dizia assim, eu em Londres, quando eu morei em Londres, eu conheci um negócio muito legal que é o tal de Eneagrama, entende? E aí ele ajuda as pessoas a conhecerem as diferenças e tal. E aí ele juntou aquelas pessoas que a gente tinha, um grupo de Amway e tal, e começou a falar de Eneagrama dos tipos, assim, cada vez ele falava de um tipo e tal, e aquilo me saltou os olhos, assim. Poxa, negócio interessante e tal. E aí, como ele percebeu que eu também gostei, ele se motivou um pouquinho mais, porque a gente começou a montar grupos para conversar sobre isso. Uma forma muito, assim... ele é um 7, então as coisas eram muito mais soltas, assim, né? Sem apostila, sem nada. E com aquela coisa ficou se movimentando, ele fez uma apostila, pelo menos as pessoas tinham alguma coisa na mão, tal. E a gente começou a trabalhar junto com isso, né? Começou a trabalhar junto e como eu estava aqui lá em Blumenau, agora aqui em Florianópolis, né? Estava em Blumenau, ele em Florianópolis, eu falei, eu quero também fazer esses treinamentos aqui em Blumenau e tal. E aí eu fiz uma parceria, eu até pagava royalties para ele, dentro daquela perspectiva, mas não demorou muito para eu perceber que esse negócio de trabalhar com gente não era tão simples quanto eu imaginava, certo? Eu tinha umas certas preocupações de que pudesse estar mexendo uma coisa que eu ia desorganizar a pessoa mais do que ela chegou, e aí isso obviamente fez com que a gente, e aí quando a Cláudia estava no processo, né, começasse. E quando a gente conheceu,
ainda eu trabalhava com a metodologia do Pedro Alípio, né? Sim, sim. E aí eu comecei a perceber que precisava, e ainda vejo hoje, né, essa coisa do Enneagrama como se fosse um conhecimento, uma tampa de uma mesa, assim, um tampo de uma mesa, e que ela precisa de alguns pés que a sustente. Ela sozinha ela carece de uma sustentação. E eu vou falar vários desses furos que faltam de sustentação na teoria. E, obviamente, o que acontece com os profissionais que trabalham com o Enneagrama, eles acabam trazendo essa sustentação. Nós, como somos psicoterapeutas haitianos, temos muito disso, da neurociência, que acabou sendo auxiliar e desse esses pés da mesa e que sustentassem mais. Vou falar bastante sobre isso hoje, mostrar, inclusive, esses pontos em que a gente acabou desenvolvendo. E foi muito interessante porque, como tu eras mais tímido e tu tinhas vindo da EMO e daí tu tinhas dado muitas palestras para muitas pessoas, foi aí que o Enneagrama entrou como uma luva também, né? Que você já saiu dando palestra legal, assim, né? Isso foi, acho que o Márcio montou a empresa em 1995, eu cheguei na vida dele em 1997, 2 anos depois, já tinha um CNPJ. Em 95 eu montei essa empresa para dar os treinamentos, porque aí começou já a ter uma necessidade de dar nota fiscal e tal, a coisa ficou um pouco mais séria, menos informal, como era antes, e aí eu fundei a empresa em 1995. Você era consultor de franquias e tal, né? Também dava. Daí, em 97, eu entro na vida dele e o Márcio já começou rapidamente, o Pedro Alípio foi bem rapidinho, assim, já em 98, 99, tu já estava trabalhando com uma metodologia que você criou, que já era o aplicado ao dia a dia, né? Que você criou o trabalho do aplicado ao dia a dia. Mas foi mais ou menos em 99 que eu estava morando em Blumenau com o Márcio, eu sou de Florianópolis, aqui onde a gente está agora, e eu recebi um convite para fazer um curso de formação em educação somática aqui em Florianópolis, que era para entender sobre corpo, que eu já amava, por um psiquiatra baiano chamado Manuel Brandão aqui. Isso tem uma coisa interessante que é assim, a força das coincidências, né, entre aspas, né? Eu já estava percebendo que a gente precisava fazer uma formação terapêutica. Não tinha jeito para lidar com aquilo que eu nem tinha encontrado mais. No começo dos cursos era muito comum que uma pessoa, quando reconhecesse seu tipo e tal, se emocionasse com isso, né? Eu me lembro de um tipo 1 em Blumenau dizendo: meu Deus do céu, eu agora estou percebendo que eu faço da vida da minha esposa e do meu filho um inferno, porque eu sou muito cri-cri e tal. E aí nisso ele se emociona, né? E eu não sabia como lidar com aquilo, assim. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço com esse cara? Né? E aí a gente percebeu que eu queria, para dar um passo adiante, uma formação que fosse mais terapêutica, que eu pudesse aprender a lidar com isso. E aí, o que aconteceu? A FAR, com saudade de Florianópolis, né, descobre um baiano, um psiquiatra baiano, que ia dar uma formação em psicoterapia corporal haitiana. A gente nem sabia o que era psicoterapia corporal haitiana. Eu acho que a FAR queria vir para Florianópolis um pouquinho. Estava morrendo de saudade do mar, eu queria voltar para Floripa, eu acho que o Márcio, pensando que eu ia me perder em Florianópolis, ele disse: é melhor eu ir junto também, né? Mas olha só como é que é. O próprio Manuel Brandão, nós fizemos toda a formação de 3 anos com ele. Né? Foram 5 no total depois? E ele tinha estudado Enneagrama com o Cláudio Naranjo quando morou no Chile. Então ele conhecia o Enneagrama também. E não demorou muito para que no meio do caminho, com essa formação haitiana, a gente começasse a trabalhar junto com algumas coisas com o Enneagrama. Né? A gente começou a fazer uma dobradinha. E até fizemos um curso, né, que era o Enneagrama Corpo e Emoções. Aí isso foi mais adiante. E depois, mas com essa... E foi um marco interessante para nós, e para mim principalmente, a entender essa relação com o corpo. Literalmente, eu achava que a gente era uma cabeça ambulante, que o corpo não tinha tanto significado, né? O corpo não era uma relação, entender o corpo não ia levar a entender a psique, não tinha uma coisa tão ligada assim, né? E isso foi um baque nesses primeiros 3 anos de formação. E outra, né? Formação haitiana, eu tinha medo que as pessoas chorassem em curso ou tivessem um catarse. Formação haitiana, só o que acontece, o pessoal chorando o tempo inteiro, tendo catarse o tempo inteiro. A gente acostumava com isso já, né? Então, aprender a lidar com isso já não era mais um problema. Nunca mais tive problema com gente chorando. Acho que é normal, inclusive. Bem normal, porque bom, chora que é bom, deságua um pouco, descarrega energia.
é muito bom, precisa descarregar de alguma maneira, né? Senão vai estar ou chora ou vai dar uma desinteria daqui a pouco. Então, chora aí, que é melhor. E a gente acabou lidando com muita catarse, acho que todas as formações terapêuticas que mais trabalha a catarse é a haitiana. Para quem não entende, catarse era um processo que acontecia emocionalmente quando a pessoa entrava em contato com seu ego, suas dores, a sua infância, né? Porque a gente revivia, fazia respiração holotrópica. Nós estudamos com discípulos do Grof, do Stanislaw Grof, que é da psicologia transpessoal. E vinha do Chile, né? Alguns discípulos dele mesmo, estudantes que já eram formados, né? Que estudaram Uruguaio, Kátia. E profissionais maravilhosos deram aula para a gente, maravilhosos mesmo, assim, e com muita informação de sabedoria com o corpo e emoções. Foi nessa formação que o Manuel começou a questionar o 7 da FA, né? Foi aí que eu descobri o meu tipo de verdade. Porque ele já tinha essa perspectiva, assim, ó, de que não é comportamento só, como que a gente vai conversar aqui ainda. Que comportamento... mas ela é alegre, né? E era fácil ver o 7 da Fá. Ela é alegre, ela é falante, ela é brincalhona, envolvente, né? Então, tem muitos traços do 7. E ele, como psiquiatra haitiano, começou assim, olha, mas ele disse uma coisa que eu nunca esqueço. Eu nunca vi um 7 tão emocional. Eu nunca vi um 7 tão emocional, tão vinculado, né? Observa mais isso. Ele foi o primeiro que tocou. Até então, e é o que acontece muito hoje em dia ainda também, nos próprios livros, tudo ficava muito no comportamento. Né? Ainda hoje é assim, tudo fica muito no comportamento. Faz assim, né? Bota os cabides todos para o mesmo lado. É um tipo 1. O cara é alegre, então é um tipo 7. Conta piada é um tipo 7. Ninguém vai poder contar piada, né? Só tipo 7. O cara está pensando em negócio é tipo 3. A pessoa está preocupada é tipo 6. Então fica muito comportamental o processo. E aí, como ela é meio que fácil de ver, assim, ó, se ela é brincalhona tal, e brincalhona tipo 7, a gente ficava nessa superficialidade. E eu me lembro, sentada na sala do Anahata. A Anahata era um instituto que a gente dava, um Blumenau, o Manuel Brandão dando curso, porque a gente fez muitos cursos. Vocês não queiram saber quantos cursos a gente fez, sendo alunos e professores, obviamente, né? E o Manuel Brandão, ele diz, olha, eu não vejo nada disso que você está vendo, eu vejo uma pessoa carente, você é extremamente carente da atenção dos outros, você é extremamente sensível, e ele foi descrevendo coisas como se ele me conhecesse da minha infância. Ele é um tipo 8 do Enneagrama, diferente do Alaor, que era um 8 que me ensinava dando nos dedos, que eu era orgulhosa tola. Esse não, é um tipo 8, ele foi sensível, amoroso, e ele disse, Fá, eu vejo uma moça carente aí, querendo a atenção de todos, extremamente frágil, buscando a atenção e aprovação do Márcio o tempo inteiro, extremamente emocional, e você não tem nada de mental, nada de estratégica. Ele falou de um jeito que ele lia no meu corpo, onde estava a minha carência e a minha falta e minhas buracos emocionais, e ao mesmo tempo empoderando o que eu tinha de talento. Daí eu me lembro que assim que ele me disse o meu tipo, eu chorei muito. Mas eu chorei muito. E eu entrei num processo de choro e na frente de todo mundo, e eu me lembro do medo que eu senti. Eu pensei assim, como? Que eu estava casada com o Márcio fazia 2 anos, 3 anos, e a gente estava vivendo um amor lindo. Eu disse, meu Deus, o Márcio me ama se eu sou uma 7. Se eu sou uma 2, ele vai deixar de me amar e vai me largar? Não dá para esse cara voltar para o 7? Eu não posso perder o Márcio. Eu me lembro que era o meu pensamento. Eu não queria perder isso, assim, eu não posso perder o Márcio. E nesse sentido, eu fiquei 3 dias chorando e sentindo aquilo com medo de aceitar essas carências, mas foi aí que eu comecei o meu verdadeiro processo de olhar para dentro. Foi aí que eu fiquei um pouquinho mais humilde. Pouquinho naquele momento, no outro dia já era uma orgulhosa de novo. Não é isso, assim, né? Mas foi aí que eu comecei a olhar para isso, e graças ao Manuel Brandão, que além dele falar das minhas emoções, do meu mental, ele mostrava no meu corpo onde é que estava. E isso transformou para mim e para o Márcio, né? Sem dúvida. O trabalho dele foi muito interessante, porque ele era muito parecido com o trabalho do Gurdjieff, de empírico. Não tinha muita teoria, era muito exercício de respiração holotrópica, muito entrar em contato com aquilo, era muito empírico. Desconstrução do ego também, né? Muito empírico, né?
e ele não era muito bom de organizar isso, digamos assim, em forma de metodologia. Né? Então, era muito engraçado porque ele disse assim, as 3 coisas mais importantes da integração organismo-educação. Primeiro isso, depois isso, agora vamos fazer um exercício. Aí o terceiro ninguém nunca sabia, o que era o terceiro? E ficava, a gente estava acostumando com isso. Detalhe, o Manuel... Mas, eu estou dizendo isso, né, tem um aspecto que, no aspecto empírico das dinâmicas dos exercícios, era fenomenal. Ele era um discípulo do Osho, então ele era um baiano, tipo 8, que falava calmo, mas se precisasse, ele te dava nos dedos, inteligentíssimo, ainda ele mora em Florianópolis, e muito fantástico, um homem muito poderoso e que trouxe construções muito legais. Mas, assim, ele dava aula quando ele queria, do jeito dele, várias vezes. Um dia ele veio para aula com uma camiseta branca toda rasgada, assim, ele queria. Ele, às vezes, tirava umas bolinhas daqui, fazia bolinha dando aula para gente. Ele fazia, assim, a lei dele, assim, era a lei dele. Um dia ele trouxe um litro de uísque para a sala de aula, dando aula, e a gente era tudo aluno que tinha que aprender ali, eram as leis dele. Era outra época também. Era outra época, mas foi fantástico. Tá aí o casal Jardel e Sheila, que são haitiano, que não tem muito padrão, estão lá eles, e é mais ou menos isso. Mas a gente ficou muitos anos desconstruindo o ego, fazendo respiração holotrópica, entendendo. E depois a gente viu que tinha algumas coisas ali que precisava evoluir. Não adiantava desconstruir o ego para quem não tem uma competência para poder... Não só uma competência, né, amor? Lembra quando tu começou a questionar? Eu disse, espera aí, as pessoas respiro, olho para a infância, olho para trás, mas e daí? Cadê para realmente evoluir, ficar maduro e não dar tanta bola para o ego? Daí... Acho que foi nesse período que tu fosse lá para Curitiba, né? Que no Congresso Haitiano, em que eu não fui, eu não lembro por quê. E ela conheceu o Dimas Calegari. Foi aí que eu fui para... o Márcio estava dando aula e eu tinha um amigo que é médico, até um anestesista fofo, querido, lá de Curitiba, e ele me convidou para ir conhecer esse moço que está aí na tela. Ai, como era novinha, olha ali que linda. Tu também. E daí a gente... Calegari com L só, tá? com dois por internet. Tá. E daí o Dimas, esse cara aí, um contrafóbico maravilhoso, inteligentíssimo, e ele estava dando uma palestra, que era uma palestra no Congresso Haitiano, de Psicoterapia Haitiana, lá em Curitiba. E quando eu vi esse cara falar, eu tremia na cadeira e eu dizia para o meu amigo Beto, que estava junto comigo, um tipo nome, eu dizia assim, Beto, me segura que eu vou lá falar com esse homem, eu quero fazer todos os cursos desse homem, Beto. O Beto, eu me esqueço que o Beto dizia assim, Fátia, quieta, pelo amor de Deus, o Márcio vai brigar contigo. Eu disse, não quero nem saber, eu quero fazer curso com o Dimas Calegari, eu quero fazer. E eu já fui, o Dimas era super vaidoso, assim, já fui lá, eu disse, Dimas, eu quero te levar para Santa Catarina, eu vou montar vários cursos teus. E assim eu fiz. Não era assim semana que vem, era 3 meses, eu já estava com palestra do Dimas, eu já estava montando formação. Foi muito legal, foi aí que eu empoderei sendo terapeuta. Eu montei consultório, contratei secretárias, e o Dimas, um contrafóbico, sempre pegando no meu pé com um monte de coisa, mas foi um professor maravilhoso. E o Dimas tinha uma qualidade interessante, que ele tinha sido, antes de ser médico e psiquiatra, ele tinha sido por muitos anos professor. Então, o que acontece? Ele, quando se torna médico e psiquiatra haitiano, ele desenvolve uma metodologia, desenvolve um entendimento sobre o haitiano muito didático, muito didático. Eu só entendi depois a genialidade dele quando eu entendi outras abordagens haitianas, e aí que eu percebi, e acontece muito no Enneagrama também, a gente só conhece realmente quando conhece outras abordagens, a genialidade dele didática. Ele descreveu as fases do desenvolvimento da personalidade, tema que vai ser parte do módulo nosso aqui também, de uma maneira que, depois que eu percebi, era dele aquilo. Eu não encontrava isso nos livros, não encontrava isso. A nossa primeira formação, nem perto disso era. E hoje que existem outros no mercado, outros cursos, né, que hoje está até com bastante cursos da leitura corporal haitiana, e a gente fez 2 deles, inclusive,
a gente percebe a genialidade do Dimas. Era muito engraçado porque a nossa primeira formação, não sei se tu lembra, com o Manuel, o Manuel dizia isso aqui é isso, dizia 3 coisas e dava lá o norte como um bom 8, e ele dizia assim, agora comprem o livro tal, o livro tal, o livro tal, e dava livros desse tamanho aqui para a gente ler, a gente tinha que ler o livro, e eu colava no Márcio algumas coisas. Quando não é um xerox de um livro, que a gente não sabia qual era o livro. Ele tinha que ler em espanhol. Ele te trazia uma coisa lá em espanhol. Tinha que ler. Então, essa foi a nossa primeira. Aí foram 3 anos de formação com o Manuel, 2 anos, mais 2 anos fazendo supervisão e atendimento. Manuel foi nosso terapeuta, nosso psiquiatra. Todos os 2 não trabalhavam com remédios, nada disso. Era sempre corpo e emoções e enneagrama, né? Aí depois entra o Dimas. Eles estão vendo o Dimas ainda? Não, né? O Dimas, isso aí foi muito legal. Eu, recentemente, assim, entrei em contato para querer falar com ele, assim, semana passada, me deu bastante saudade dele, eu queria agradecer, reverenciar, dizer que eu ia falar na formação, e ele não me respondia, e daí eu liguei para a namorada dele, porque a última namorada ele tinha me apresentado, tinha me dado, que ele era namorador, pelo amor de Deus, toda a formação que eu fazia, esse cara queria namorar uma bonita. Eu dizia, mas eu não sou tua agente de namoro, rapaz, sou tua agente de vender curso. Mas ele sempre vivia querendo namorar alguém, e namorava, ele pegava todo mundo que ele queria. Mas ele não pegava gente casada, era serinho, assim. E daí eu fiz contato com ele faz 1 semana, 2 semanas, e eu tive a triste notícia que ele está com demência bem avançada e ele não me reconheceu. A gente fez um vídeo ao vivo e ele era um cara mais ativo, meu Deus, não gosto nem de me lembrar. Ele era, assim, fantástico como professor, teve uma influência imensa na nossa vida, imensa. Nunca vi alguém que escrevesse tanto. Ele saía de uma aula e escrevia hoje seria um e-book, né, um livrinho sobre a aula, tal. Era assim, ele gravava as aulas dele e aquilo virava um livrinho. Ele mesmo digitava, ele tinha uma energia assim. Todas as experiências do Reich ele fez. Caixa orgonótica, tá, tudo que tinha, ele fez tudo aquilo, ele foi atrás, sabe? Começou com um nível de energia enorme. Ele não parava, entregava, ele dava aula, entregava uma apostila, dava aula, entregava uma apostila, dava aula, entregava uma apostila, e nós trabalhamos muito com ele, e o teu curso jamais seria como se não tivesse tido a influência do Dimas. Sem dúvida. Jamais. Enquanto do Manuel veio toda essa perspectiva, a sensibilidade com o corpo, a dimensão do corpo, a influência disso, mas de uma maneira não tão racional e lógica, não tão organizada, quando chega no Dimas, aquilo cria uma organização aqui. E aí a gente começa a ler mais claramente as formas, né? O que a gente chama de defesas corporais, as coisas ficam mais claras. Então, agregou dramaticamente. E... Inclusive, teve uma época que isso foi o principal elemento de diagnóstico meu. Hoje não é mais o principal elemento. Nós vamos trazer esse elemento aqui, nós vamos ter um módulo inteiro sobre o trabalho do Dimas, com uma outra versão, uma versão que eu fiz para essa formação, para a gente ter uma noção também do entendimento do desenvolvimento do ser humano. As primeiras fases da vida, tem vários elementos que vão ser fundamentais nesse módulo e tem muita relação com o trabalho do Dimas. Detalhe, ele estudou com John Pierracos, ele fez trabalhos incríveis com o corpo, ele desenvolveu também algumas metodologias e ele foi extremamente fantástico. Só mostra a última vez a foto deles ali para mim, uma vezinha. Aqui é uma foto que a gente se encontra depois, toda vez que terminava curso. A primeira coisa que ele me pedia era para levar para comer um bom restaurante com um bom vinho e depois levar ele para o aeroporto. Eu não me lembro de uma vez que eu vá levar ele no aeroporto e eu promovi ele por 5 anos de não levar um esporro dele e da gente não ir batendo boca, porque ele tinha tanto medo de perder o avião que eu tinha que ficar esperando 2 horas antes. Eu disse, mas não é voo internacional, é voo nacional. E eu ganhava esporro até o aeroporto e tinha que ficar escutando ele por 3 horas, e daí lá ele disse assim, tá, agora eu paro de brigar contigo, vamos tomar um vinho. E daí a gente ficava tomando vinho, aprendi muito com esse cara, muito. Foi um anjo na nossa vida. Antes disso, eu esqueci de dizer que a gente teve uma crise no casamento, a gente pensou em separar. Posso dizer para eles? Agora já disse, né?
Aí a gente foi antes disso, foi o Dimas está aqui, foi em 2000 e me lembro de tudo isso, peguei as informações. O Dimas foi em 2001, mais ou menos. Não, em 2004, foi quando tu foi para o Jô Soares, ele apareceu. E em 2002, 2001, a gente teve... a gente casou em 97. Em 2000, 99, a gente teve uma crise no casamento. E a gente pensou assim, a gente nunca foi de brigar muito, assim. Daí a gente teve uma crise, a gente pensou, então vamos separar. Porque o que tem? A gente não tem nada a perder mesmo, vamos separar. Daí tinha um amigo junto com a gente que disse assim... Que estava fazendo formação com o Manuel junto. Que estava fazendo... Que era de Curitiba, né? Que era fantástico. Ela via, ele disse assim, olha, será realmente vocês querem separar? Porque vocês não vão conhecer um amigo nosso que é terapeuta. Foi aí que a gente conheceu um terapeuta que trabalha com... Tem uma sensibilidade energética lá em Curitiba, o Emerson. E isso foi no domingo. Na segunda-feira a gente foi para Curitiba e fomos consultar com o Emerson. O Emerson disse, deu umas coisinhas lá, disse que a gente não via gente para separar e que tinha. E o Emerson foi uma pessoa que também contribuiu muito com o processo energético do corpo, né? Daí foram muitos anos. Mas depois do Dimas, daí vem a história. Junto com o Dimas, que foi na mesma época, o Márcio foi bem nessa época, antes de começar as franquias, o Márcio foi para o Jô Soares. Pode colocar aquela fotinho lá do Jô Soares. Eu já tinha o Dimas, eu tinha uma equipe, uma secretária, e essa secretária, ela disse assim, trabalhava já comigo há uns 4 anos, a Madu, tá lá na Espanha, uma tipo 7 maravilhosa, e ela disse assim, Fá, minha mãe tá vindo aí em Florianópolis e a gente quer passear contigo. Eu disse, manda ver, vamos passear. Eu, 2, a mãe dela também 2, fiquei uma semana mostrando Floripa e curtindo. A mãe dela, no final, falou assim, eu gostei tanto de ti, eu nunca pedi nada pro Jô. Eu disse, que Jô? O Jô Soares. Eu disse, tu conhece o Jô Soares? Eu disse, sou madrinha de infância dele. Madrinha de Crisma. Madrinha de Crisma. Jô Soares dormiu na minha casa algumas vezes. Então, como eu nunca pedi, eu vou pedir para que ele faça uma entrevista com o Márcio. Eu cheguei em casa e disse, amor, você vai para o Jô Soares. Daí o Márcio olhou para mim assustado e disse assim, você tá louca? Para quem não sabe aí que tá do Panamá ou as meninas de Portugal, o Jô Soares é um programa bem conhecido no Brasil, assim, de entrevistas. E o Márcio disse, você tá louca? Você tá louca? Quem disse que eu quero ir no Jô Soares? Quem disse que eu vou falar do Enneagrama para vídeo nacional? Eu, naquele momento, não contei mais nada para ele, fiz tudo pelos bastidores, o Márcio não sabia. Eu ganhei o telefone da casa do Jô Soares, verdade mesmo, liguei para lá, a assessora dele atendeu e disse, me manda todas as informações aqui, porque a gente vai ver se aprova a entrevista dele. Uma semana depois, a gente já estava com as passagens na mão, a Globo tinha mandado, com todos os cartõezinhos da Globo, Márcio e eu com passagem, e 2 semanas depois a gente estava na Globo, lá no Projac, foi no Rio, né? Foi no Rio. Foi. Não, foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Acho que não é. Foi em São Paulo. Daí a gente foi pro Projac, o Márcio foi pro Projac 2 vezes depois, e a gente foi pro Jô Soares, e o Márcio estava no Jô Soares, e foi nesse momento. Contar a nossa história, também contar um pouquinho da história do Enneagrama. Deixa eu trazer um slide aqui, fala um pouquinho das escolas, e que acho que é importante a gente compartilhar aqui. Existe toda uma escola que trabalha com Enneagrama e ficou famosa, né? Que são as escolas do Gurdjieff. E muito se creditou, inclusive, a Gurdjieff em termos de Enneagrama, e eu já vou explicar por quê. Em paralelo ao Gurdjieff, né, que tem escolas gurdjieffianas, tem um indivíduo que se chama Oscar Ichazo, que é quem colocou, não sei se vocês sabem, que é quem colocou as emoções no ponto, orgulho no ponto 2, a vaidade no ponto 3. Se você não sabe quem que botou essas emoções, bom, foi o Oscar Ichazo. Esse moço da direita. O Oscar Ichazo, da Escola Arica, e que não tinha nenhuma relação com o Gurdjieff. Inclusive, a Carta à Comunidade Transpessoal, que é uma carta que a gente está procurando aqui, se encontrar, vai tentar digitalizar e passar para vocês também. Na carta... Eu tenho ela. Eu sei que você tem que achar. A Carta à Comunidade Transpessoal, ele critica, inclusive, o trabalho do Gurdjieff. Você sei que não é... Porque Gurdjieff... Então, por que todo mundo fala, né, do Gurdjieff? Porque é o seguinte, a Escola Arica, como a Fá disse antes, e a gente fez curso na Escola Arica, né, esse é o indivíduo chamado Marcos Lona. Vocês estão vendo aí, né?
esse é um dos cursos que a gente fez na Escola Arica, o Marcos Lona era um pouquinho mais velho que o Oscar Ichazo. Na época que a gente conheceu o Marcos Lona, ele tinha 76, isso faz uns 12 anos. E o Marcos Lona estava na fundação do Arica e só foi chamado Arica, e foi no Deserto Arica, porque a casa do Marcos Lona era em Arica, certo? E ele acompanhou todo o processo. E naquela época, esse conhecimento que o Oscar Ichazo desenvolveu, que era uma escola iniciática com foco na iluminação, era uma informação muito fechada, muito fechada. Então, quem ia, e nós, inclusive, também, tinha que assinar um contrato que não ia falar nada daquilo que aprendeu lá. O que acontece é que, nessa escola, participa um psiquiatra chileno chamado Cláudio Naranjo. Na época, ele dava aula nos Estados Unidos e trouxe dos Estados Unidos, e essa história eu estou contando para vocês, que a gente ouviu do Marcos Lona, que estava lá em Arica quando tudo isso aconteceu. Certo? Não é uma história de... Não, a gente tenta... Foi aí que vazou o Eneagrama pela primeira vez do Oscar Ichazo. O Cláudio Naranjo estão estudando lá com o Oscar Ichazo no deserto de Arica, no primeiro encontro. O Marcos Lona junto lá também, como já discípulo do próprio Oscar Ichazo. Só que em algum momento o Cláudio Naranjo queria organizar esse conhecimento. E essa história toda fez com que ele fosse expulso do grupo de Arica. Essa história que a gente escutou do Marcos Lona, e ele divergiu com Oscar Ichazo. E ele teve que sair do deserto de Atacama, que é perto de Arica. Ele teve que sair do deserto de Atacama e foi embora para os Estados Unidos continuar os estudos com o Eneagrama. Mas ele assinou um contrato com a Escola Arica que ele jamais poderia ensinar Eneagrama, porque a Escola Arica fala que é uma coisa que daria karma. Não é isso que eles diziam para... É o argumento deles. Mas eles diziam que... até porque o Oscar Ichazo, ele realmente contribuiu muito. Assim, a gente tem que dar graças a Deus ao Oscar Ichazo por todas as coisas. Por que não se ouve falar muito deles? Eles não querem. Eles não querem que ninguém faça. Eles são bem sérios, trabalham com o quarto caminho. Oscar Ichazo hoje mora no Havaí, e tem uma escola bem séria. Quem conhece muito sobre a história do Oscar Ichazo é o nosso amigo Urânio Paes, da escola, esqueci o nome da escola do Urânio, mas o Urânio é um professor que conhece muito, está nos Estados Unidos. Então, o Oscar, que é o criador de 108 a 109 eneagramas, que é quem botou essas emoções no lugar certo, na verdade, o criador dessas ferramentas. Só que a tipologia que nós conhecemos, né, ele não ficou muito nisso. Os mapas eram mapas de desenvolvimento e o objetivo era a iluminação da consciência. Então, a identificação do tipo, caracterologia, é um assunto que não me interessava muito. Mas o Cláudio Naranjo, como é psiquiatra, logo fez a ponte entre os perfis psicológicos e o próprio DSM. Tem um livro do Cláudio em inglês, que é a tradução do DSM para o Eneagrama. O DSM é o Sistema de Estudos Psicológicos americano. Com o Eneagrama, então ele fez essa ponte. O próprio livro do Cláudio Naranjo, que é os 9 tipos de personalidade, faz pontes entre a psicologia moderna e tipologia com o Eneagrama. Coisa que o Cláudio fez, isso sem dúvida. Nós conhecemos o Eneagrama dos tipos humanos por conta do Cláudio. O Oscar Ichazo, mais tarde, inclusive, parabeniza, inclusive, o trabalho do Cláudio nesse sentido, que foi uma coisa que não lhe interessou. Sabe? Importante tu falar aí, não sei se está aparecendo para eles a foto do Cláudio Naranjo e do Oscar. O Oscar Ichazo, tu vai falar onde o Oscar coloca o 5 e o 7, e onde o Cláudio Naranjo também? Aí, claro, como as escolas têm objetivos diferentes, quando a gente fala de tipos do Eneagrama, como a gente vê aqui, a leitura que você tem no Instituto Arica lá é bem diferente do que a gente tem agora. Inclusive, uma das coisas que a gente percebe logo de cara é que o lado direito e o esquerdo do Eneagrama são diferentes. Sabe? Literalmente, assim, quem é 7 se identifica com... outra, porque não tinha como objetivo a caracterologia. Então, o Cláudio chega e tem uma contribuição. Esse é o ponto, acho que é relevante aqui. Quando o Oscar cria alguma coisa, o Cláudio chega e dá uma contribuição significativa para o mundo do Eneagrama, tanto que acaba nos Estados Unidos dando aula, tanto que acaba fazendo aula com ele a Ellen Palmer. E a Ellen Palmer, não sabendo de contrato nenhum, porque não fez contrato com ninguém, não assinou nada, chega escancarando e escreve um livro sobre Eneagrama. Primeira pessoa que escreve um livro do Eneagrama no mundo, Ellen Palmer. Não deu 2 minutos, acontece, o Oscar Ichazo processa ela, já contou a história,
um processo milionário, e isso dá empate. E aí, a partir desse empate técnico que teve nesse processo, ela pode dar Eneagrama, mas tem que acreditar a Oscar Ichazo, quem criou, né, esses mapas. Aí, sabe? Eu não lembrava Exatamente. disso. E aí abre as portas para outros autores começarem a escrever sobre o Eneagrama. Mas começou com a saída do Cláudio Naranjo da Escola Arica, né? O Cláudio sai da Escola Arica, vai para os Estados Unidos. Cláudio Naranjo já morreu também, morreu faz uns 2 anos, eu acho. Dessa galerinha aqui, só quem está vivo é o Oscar Ichazo. Não. É. Sim? Por incrível que pareça. Eu achei que ele tinha morrido. Não. Mas, eu assim, vi na internet, até para ter certeza, ainda está vivo. Está vivo. Então, deve estar com quase 90 e poucos anos. Nós citamos rapidamente... Amanda, exatamente. Não é que criou o Eneagrama. O Oscar Ichazo pegou esse símbolo processual, que é pitagoriano, que tem mais de 3.000 anos, e nesse símbolo processual, que descreve movimento, colocou no ponto 9 a indolência, colocou no ponto 1 a raiva, colocou no ponto 2 o orgulho. Esse foi um Eneagrama que ele criou. Colocou as fixações mentais no lugar deles. Então, outro Eneagrama que ele criou das fixações mentais. Os instintos, outro Eneagrama que ele criou. E criou 108 mapas com Eneagramas, com o objetivo de desenhar toda a psique humana. Importante, a gente estudou alguns desses Eneagramas, nós não podemos mostrar nem revelar, nós assinamos um documento e a gente nunca mostrou. Nunca nesses 20 Essa foi uma das razões pelas quais teve uma hora que eu parei de estudar na Escola Arica, porque tinha algumas coisas que a gente já trabalhava com o Eneagrama. Isso aqui já tinha vazado via Cláudio Naranjo, tal. Daí a gente se absteve. Eu me lembro que o Marcos Lona, que é o discípulo do Arica, né, do Oscar Ichazo, pode colocar a fotinho do Marcos Lona, que é o Marcos Lona, que é esse moço aí, esse senhor fantástico, querido, maravilhoso, inteligentíssimo. Eu conheci ele, né, aqui em Florianópolis num curso, e a gente resolveu fazer algumas formações dele, e eu convidei ele para dar curso de Eneagrama no nosso Instituto Eneagrama, que antes era Instituto Eneagrama. Ele dormiu na nossa casa em Blumenau, ele fez vários cursos com a gente, dormiu lá em casa, né? E a gente ficava conversando com ele até 2, 3 horas da manhã, que nem a gente fica contigo, Carrão, até as 4 da manhã, conversando sobre coisas. E eu perguntava para ele, foi ele que contou essa história para a gente, porque ele estava lá, ele viveu essa história com o Eneagrama, né? E ele dizia... Aí foi onde ele disse, ele queria muito que o Márcio continuasse na Escola Arica, que fizesse os trabalhos, e foi aí que a gente disse, não dá, porque como a gente não podia misturar e nem revelar, e a gente já dava curso de Eneagrama, a gente ia ser desonesto, né? Daí foi onde o Márcio disse, daqui eu não posso continuar mais, que daqui a pouco vai se misturar, eu vou começar, e foi onde a gente guardou numa pastinha e não começou mais, mas graças ao Márcio que foi fazendo isso. A Neuza está perguntando aqui, algo que ainda bem que a Neuza perguntou para a gente explicar um pouco disso. Neuza, a Neuza perguntou por que essa história, né, de não divulgar. Eles fazem parte, Gurdjieff, Oscar Ichazo e finalmente o Cláudio, de uma geração dos discipulados, certo? Onde você fazia parte de uma escola e tinha que integrar e tinha o mestre. E esse tipo, por isso eu não gosto muito dessa palavra mestre, aqui eu estava brincando. Isso foi uma fase. Hoje não existe mais isso. Hoje a informação está distribuída, né? Hoje a contribuição, há várias contribuições, não está na mão de um só. Mas eles faziam parte de uma época em que as coisas eram por discipulado mesmo. Então, o professor, né, o mestre e o discípulo, e isso ficava fechado na escola. Tanto o Oscar Ichazo tinha uma escola iniciática, né, a Escola Arica, quanto o Cláudio, que tem a Escola Sati, que também é uma escola iniciática. Ambos têm escolas iniciáticas e escolas fechadas, porque vem de uma tradição sufi que é fechado. Amor, explica para eles o que é escola iniciática. Tem gente que nem nunca ouviu falar sobre isso, eu acho. Só uma perguntinha para a gente falar das regrinhas, né? Neuza, tem gente que está perguntando no chat. Tem gente que não tem acesso ao chat, provavelmente. Daí você pode ou levantar a mãozinha ou abrir seu microfone e dizer, Márcio, fala. Bem lembrado. Daí você pode perguntar, tá? Porque senão a gente não tem como responder para vocês. A Pri está dizendo aí que viu, eu vi só no Wikipédia, Pri, mas ela viu no site do Arica
e que ele faleceu em 2020, em março de 2020. Então, essa galera toda já foi embora. Então, já foram e contribuíram profundamente com relação ao Eneagrama. Acho importante dizer, quando eu comecei a promover o Eneagrama, há 20 e poucos anos atrás, o símbolo lá, amor, dá para mostrar o símbolo? As pessoas me perguntavam, gente, há 23 anos atrás, eu comecei a vender o Eneagrama, a promover os trabalhos do Márcio, e em empresas, e várias pessoas, e as pessoas me perguntavam que símbolo era esse, porque elas pensavam que era esotérico e tal, e perguntavam o que era Eneagrama. E como eu não entendia direito o que era Eneagrama, eu dizia, é uma palavra em grego que diz Enea9, grama, pontos, porque tu tinha me ensinado isso, né? E realmente é isso, o símbolo do Eneagrama é isso, né? Enea9, gramas, pontos, sim. O próprio Oscar dizia que devia ser eneágono, não eneagrama. Né? Por quê? Porque gramos é pontos, então quer dizer, não necessariamente se interligam. Mas o que eu acho interessante de toda essa história é que o Gurdjieff entrou como indivíduo do eneagrama porque, e isso é parte da minha interpretação da história, que em algum momento Cláudio tinha que acreditar o eneagrama a alguém, e não podia ser o Oscar porque ele tinha assinado, que não podia mudar. E aí começaram essa história de que o Gurdjieff é quem trabalhava com o eneagrama. Você não encontra nada escrito, nem por ele, Gurdjieff nunca escreveu livro algum, mas nenhum discípulo dele escreve sobre eneagrama. As escolas gurdjieffianas olham um para o outro. Ele sim trabalhava com o eneagrama em cima das danças sagradas dele, que não tem nada que a gente vê aí como tipologia. Mas alguém tinha que acreditar. Então teve essa história, né, que é uma história antiga, onde o Gurdjieff entrou, né, como o indivíduo do eneagrama, mas no fundo, ele entrou com uma grande desculpa com o eneagrama, que de fato é uma criação, um desenvolvimento, né, fundamentalmente do Oscar Ichazo, e uma contribuição fenomenal do Cláudio Naranjo. Importante, o Cláudio Naranjo foi, talvez, eu não saberia dizer, mas uma das primeiras escolas de eneagrama no Brasil, que ficou em Brasília durante anos. Ele é chileno? Chileno. O Cláudio Naranjo é chileno e ele montou uma escola SATI aqui, e ele tinha um dos discípulos dele, era o Alaor Passos, que eu tinha falado para vocês, né? Que é esse aí, que era esse outro tipo 8. O Cláudio Naranjo é um tipo 5 do eneagrama. E ele era um dos discípulos do Cláudio Naranjo, muito interessante até, e ele foi foi o que mais divulgou os trabalhos do Cláudio Naranjo em vários cursos. Hoje ainda existe a Fátima Caldas, lá em São Paulo, que também trabalha com a linha do Cláudio Naranjo. O Alaor Passos foi casado com uma mulher, depois a mulher dele foi a mulher do Cláudio Naranjo, né? Primeiro foi a mulher dele, depois foi a mulher do Cláudio. Então, assim, eles têm uma escola muito séria. Eu não fiz curso com eles, mas o Márcio fez na escola SATI uma época também, né? Eles trabalhavam com o método do Fischer-Hoffmann, não sei se vocês já ouviram falar. Isso é outra coisa interessante, não sei se alguém de vocês lembra do Fischer-Hoffmann, que depois virou processo Hoffmann de quaternidade. Quando eu fiz SATI em Brasília, com o Cláudio, descobri com ele lá que ele é quem tinha organizado o trabalho do Fischer-Hoffmann nos Estados Unidos. O Cláudio tinha essa habilidade, talvez um pouquinho uns 5, de organizar os trabalhos. Quem era o Fischer-Hoffmann? Fischer-Hoffmann, na realidade, o Fischer e Hoffmann era um costureiro, um alfaiate, que baixava um médico chamado Fischer, ou ao contrário, não me lembro quem, e escrevia um monte de trabalhos. E era um negócio muito empírico, assim, muito vivencial. O Cláudio começa a entender o que está acontecendo e começa a escrever e organizar aquilo numa metodologia, que era de vivências relacionadas à infância. E não mais espiritual, né? E aí deixa de ser um processo espiritual e começa a ser um processo metodológico. Né? E isso por influência do Cláudio. Então, o Cláudio tinha... E ele não fez isso só com o Eneagrama, ele fez isso com a Gestalt. Inclusive, o Cláudio nem é conhecido no mundo pelo Eneagrama. O Cláudio é conhecido no mundo inteiro pela Gestalt terapia. Né? Eu me lembro quando teve um evento em Fortaleza, onde nós chamamos o Cláudio Naranjo para fazer uma homenagem para ele na Associação Brasileira de Eneagrama, e que ele brincou dizendo que ele achava que iam cortar a cabeça dele, porque sempre que falava de Eneagrama era um negócio complicado, porque ele viu toda essa fase dessa complicação, né? E nós estamos na idade
fazer uma homenagem a ele não sabia se essa homenagem ia ser homenagem ou a cor da cabeça dele. Depois a gente chega na história que a gente fez história novamente com a Associação Brasileira de Enneagrama. Mas só para entender... A Amanda perguntando o que é escola iniciática, né? Escola iniciática são aquelas escolas que têm como intenção iniciar o indivíduo no processo de desenvolvimento e levá-lo até o processo que é chamado de iluminação da consciência. Que significa o que iluminação da consciência? Segundo a escola iniciática, você não tem mais ego, você não tem mais orgulho, raiva, medo, você não tem mais as emoções negativas e você é um ser consciente pleno. O que hoje está meio distante, né? A realidade não é bem mais essa, assim, né? O anseio não é mais isso. Inclusive, o próprio Cláudio dizia assim, né? A ânsia de matar o ego, quem morre é o indivíduo. Né? Então, hoje a gente vê que a parceria entre ego e indivíduo são necessárias para a gente sobreviver nesse mundo. Mas houve uma época, e teve toda uma época, que o objetivo era matar o ego. Perseguição e morte do ego. Né? E eles são dessa época onde havia um legado nessa direção. Mas, Amanda, hoje mesmo, se você faz um curso de Reiki, por exemplo, eles te iniciam naquela técnica. É como se você ficasse ligada àquela egrégora, ligada àquele mestre ou àquele professor. É como se fosse uma escola, assim, que você fica ligado a isso. Isso se chama uma escola iniciática. A escola Arica, acho que até hoje é uma escola iniciática. Eles falam que levam ao método de iluminação se você cumprir todas as etapas do processo, né? Do processo, que era o processo de ensinamento com o Enneagrama. E o que é IA Brasil? Um dia eu estava no aeroporto de São Paulo com o Márcio, recebo uma ligação do Urânio Paz, que é uma pessoa que contribui bastante para o Enneagrama, esse moço de camisa amarela ali, não de amarela do Brasil 10, o Urânio Paz, esse é o Urânio Paz, do lado do Pedro Alípio, de preto, e esse aí é o Pedro Alípio, do lado é o David Daniels, que já morreu e escreveu muitos livros do Enneagrama, muitos não, acho que uns 2, do lado é o Christian Paterhan, que vai dar uma live com o Márcio final do mês agora, que é um tipo 8 maravilhoso chileno, que fez livros do Enneagrama, o Márcio. Bom, aí nasce a IA Brasil. O que é a IA Brasil, né? Eu estava em São Paulo com o Márcio e recebi uma ligação do Urânio, e o Urânio convida o Márcio já tinha ido para o Jô Soares, dizendo que queria que a gente montasse a Associação Brasileira de Enneagrama no Brasil. E ele conhecia essa associação nos Estados Unidos, que tinha recentemente se organizado também, a IA, International Enneagram Association, e ele fazia parte da associação dos Estados Unidos, né? E ele queria trazer para o Brasil, né? Que era parte do foco da IA International aumentar o número de países em que ela estava, né? Então ele veio com essa proposta. Olha só, aí foi uma grande mudança do Enneagrama no Brasil e a gente fez parte. Eu vou dizer por quê. Porque nessa época, quem trabalhava com o Enneagrama no Brasil já era o Padre Domingos, ele já dava o Padre Domingos, que até fez cerimônia do nosso casamento, mas o Padre Domingos dava o Enneagrama lá na história dele, o Márcio dava o Enneagrama aqui no Sul e Paraná e um pouco em São Paulo. Por essa herança, que eu chamo de herança maldita, que veio de não pode fazer, todos os professores eram meio ariscos uns com os outros, sabe? Essa história. E aí aconteceu, por conta da associação, por conta de montar a associação, e aí a FA entrou assim, com todo o diferencial, começou -se a ligar para todos esses professores para a gente se reunir. Deixa eu contar essa parte, que essa parte eu vivenciei com cada detalhe. Quando o Urânio ligou para mim e disse assim, eu queria trazer a Associação dos Estados Unidos para cá, e eu acho que o Márcio deveria ser o primeiro presidente. O Márcio nunca gostou de grupo, o Márcio gostava de ficar na dele, e o Márcio tinha que ser, porque o Márcio já tinha um trabalho significativo no Brasil, já estava dando curso em empresas, o Márcio já tinha começado a dar curso em empresa, e eu acho que o Márcio deve ser o primeiro presidente, e a gente deveria contactar os principais professores de Enneagrama que contribuem com o Enneagrama no Brasil. Quando ele falou isso, eu pedi para o Márcio disse, não, me deixa quieto, não quero... Não, por causa dessa herança maldita, tu tinha medo de dar curso de Enneagrama e alguém vir te encher o saco, ou assim e tal, e a gente já tinha tido um alaor que tinha dito que era proibido o Márcio dar aula e tal, e que não tinha proibição nenhuma. Aí eu fiquei, Márcio, vamos, amor, vamos. A gente foi para São Paulo, fizemos a primeira reunião, tá ali, não tem? Tu não botasse? Aí eu trouxe várias fotos para o Márcio hoje, não deu, eu tenho tantos registros.
E a gente montou, a gente montou, né? Eu, o Urânio, o Márcio, a Elaine, de São Paulo, Elaine Martins, que é uma profissional maravilhosa, foram as primeiras reuniões. E a Racili, que é uma outra professora que nem trabalha mais com Eneagrama. E daí, quem fez o contrato aqui em Florianópolis foi um advogado amigo meu, que é o José Ricardo, fez na parceria, porque era uma associação sem fins lucrativos. E eu A fundação da Associação Brasileira de Eneagrama foi em Florianópolis. E eu registrei, eu fui lá sozinha no cartório e registrei no dia 2 de fevereiro. Eu disse, eu vou escolher o dia de Iemanjá, que eu sou católica, mas eu gosto da Nossa Senhora dos Navegantes, e eu vou registrar. Então, a Associação Brasileira, eu estava mexendo semana passada, porque o Christian me pediu. Então, o Márcio foi o primeiro vice-presidente. O Márcio não aceitou ser presidente da Associação Brasileira de Eneagrama, porque ele disse que não faz sentido, que tinha que ser o Urânio, que era o cara que realmente estava querendo fazer aquilo. Aqui tá os dois na Seu primeiro congresso brasileiro. Primeiro congresso brasileiro, que eu ajudei a montar junto com a Elaine Martins. Para montar a Associação Brasileira de Eneagrama, do lado é o Padre Domingos, né? Os dois, eles fizeram uma bancada dos principais professores do Brasil falando do trabalho com o Eneagrama. O Márcio apresenta sobre os anéis corporais, a parte dele que é Reich, corpo e Eneagrama. Foi aí que ele fala pela primeira vez de Eneagrama e corpo. Aqui é o primeiro e segundo congresso. Esses revistinhas, o André, meu primo que está aqui, foi funcionário da IA Brasil, me ajudou a fazer tudo isso, né, Dé? Dá um oi aí. O Dé me ajudava a fazer esses congressos. E para montar a associação, a gente precisava de dinheiro. Foi aí que eu criei coragem, eu e a Elaine, não foi uma ideia minha, foi uma ideia do Urânio, eu acho, da gente ligar para os principais professores de Eneagrama do Brasil, e cada um, para entrar na associação, naquela época, acho que era... Qual é o ano que tá ali, amor? Tinha que pagar R$1.000. E a gente conseguiu 50, a gente conseguiu... 2007. Acho que 50. Se vocês entrarem no site da IA Brasil, vocês vão ver. Nós estamos lá como sócios fundadores da Associação Brasileira de Eneagrama. E eu ficava lá no telefone ligando, eu, a Elaine, o Urânio também, né? Quem a gente tinha mais contato, e a gente conseguiu 50 entusiastas, que daí não era professor, a dar o dinheiro, e a gente conseguiu dinheiro para fazer o congresso. Foi aí que nasceu a Associação Brasileira de Eneagrama. Eu entrei para a associação com a minha utopia de tipo 2, eu achava que a gente ia levar o Eneagrama para o Brasil inteiro, colocar nos colégios carentes, eu queria que as escolas utilizassem o Eneagrama, que os professores pudessem ajudar as crianças, queria tudo isso, e daí trabalhei pela associação uns 4 anos, depois eu vi que isso era quase impossível, e daí a gente saiu e nunca mais teve muito envolvimento com a associação. Nós fizemos bons amigos. Muitos bons amigos. Daí... Passa aí, ó. Aí, nesse mesmo ano, o Márcio foi convidado, através do Urânio e lá da Associação Internacional de Eneagrama. Ele deu uma palestra em agosto de 2007, ele deu uma palestra lá na Califórnia. Foi a nossa primeira entrada nos Estados Unidos, foi muito delícia. E foi uma palestra muito legal, onde a gente conheceu vários professores de Eneagrama, e nos Estados Unidos o Eneagrama era bem mais utilizado, porque o Cláudio Naranjo estava lá. 2007, a palestra internacional. 2009, a gente começa a trabalhar cada vez mais com órgãos públicos. Foi aí que a Benô me ajudou, que está aí com a gente, a Benossi. Se não fosse por ela, a gente não teria entrado a primeira vez pela Receita Federal, que é um grande cliente nosso do Brasil. E a gente começa a registrar todos os materiais do Márcio na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Tudo que vocês vão ter na formação, tudo está registrado em Biblioteca Nacional. Então, todas as apostilas, os materiais, as criações do Márcio, a gente começa a ter os registros na Biblioteca Nacional, todos os eneagramas que o Márcio criou, a metodologia, e quando a gente registra, a gente entra forte nos órgãos públicos, porque daí a gente começa a trabalhar por inexigibilidade, tendo um eneagrama exclusivo, que era só dele. E o primeiro contrato foi com um superintendente daqui que se chama Paulo Paes, eu nem sei onde é que ele está mais, mas ele fez um trabalho maravilhoso com o Márcio no Rio Grande do Sul, de eneagrama, treinou mais de 300 alta gestão dos delegados da Receita Federal, e o Márcio foi bem quisto no Brasil inteiro com vários trabalhos, né? E em 2009 a gente começa com inexigibilidade, em 2010 a gente monta as franquias do Instituto Eneagrama.
o Márcio estava trabalhando muito, viajando muito, a gente estava cansado, a gente viajava praticamente todos os finais de semana dando curso, e o Márcio chega para mim e diz assim, eu vou montar franquias, eu vou fazer instrutores de Enneagrama e montar franquias. Eu disse, não, vai me dar muito trabalho, eu não quero. Uma maneira de expandir era essa, ter mais instrutores, né? Daí ele dizia assim, agora, Fá, eu vou ter mais tempo para ficar contigo. Tu não queres tempo para ficar comigo? Eu disse, claro, eu não quero tempo para ficar comigo. Daí ele me vendeu essa ideia, eu disse, é isso, tu vai ter tempo para ficar comigo. Monta as franquias, então, e eu promovo as franquias. É tudo enganação. Aí que eu trabalhei 3 vezes mais, fui eu que entrei em contato com todos os franqueados, fui eu que fiz a seleção, porque não era todo mundo que podia entrar, e a gente montou o Instituto Enneagrama, e tínhamos franquias em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, em vários lugares, eram umas 12 franquias. E depois de um tempo começou a cansar muito, o Márcio queria carreira solo e a gente vendeu. A gente entrou num dilema, eu entrei num dilema, na verdade, que era, eu não parei de desenvolver aquilo que eu sempre tive, de desenvolver abordagem, desenvolver, mudar. Só que quando você tem um grupo de franqueados, você não pode ficar mudando as coisas toda hora, né? Imagina que toda hora fica mudando, e não podia eu também fazer uma coisa diferente do que era na franquia. E aí eu passei de professor, que é uma coisa que naquela época eu me toquei, para gestor de uma equipe. Eu não podia mais ser o personagem dando aula, tinha que ser o personagem por trás da aula. Isso eu não gostei, eu percebi que esse papel não me cabia. Então, naquele momento, eu vi o dilema. Se eu continuar, eu tenho que ficar preso na metodologia. Eu quero avançar na metodologia, criando outras metodologias. E também eu quero dar aula. Eu gosto de dar aula e não de ficar administrando instrutores. E aí veio a oportunidade em que o pessoal do Rio Grande do Sul fez uma oferta, o pessoal que trabalhava com Dale Carnegie já lá, de aquisição daquela metodologia e que eu estava trabalhando na época. E aí a gente fez a negociação e acabamos vendendo tanto a marca Instituto Enneagrama quanto a abordagem que eu tinha, que era do curso de aplicado ao dia a dia, que é essa que eu apresentei no congresso e tal, para o Instituto Enneagrama, o que me permitiu fundar o Instituto Renove e aí incluir outros elementos que eu já estava estudando, como, por exemplo, a neurociência, como, por exemplo, que a gente vai ver na formação aqui, que é a leitura facial do Paul Ekman. Aí o Márcio faz uma outra grande mudança do Enneagrama e no Brasil, porque nessa época o Márcio trabalhava com a metodologia da árvore e os galhos. Ele dizia que ele já tinha criado o Enneagrama, que ele vai explicar depois, não das asas, né? Ele tinha o tronco e mais 8 galhos. Foi isso que a gente vendeu para o Instituto Enneagrama. A Pri, que a gente falou no começo, faz parte do Instituto Enneagrama, e acho que tem mais. O Neto, que falou no começo, também é um instrutor do Instituto Enneagrama. Hoje eles continuam com as franquias. Eles têm franquias, inclusive, em outros países. Eles expandiram muito mais do que a gente expandiu. Eles eram só as pessoas certas para fazer isso. Eles sabiam fazer exatamente isso. Já tinham feito com o Dale Carnegie no Brasil inteiro. E eles tinham essa perspectiva de que era expandir metodologia, né? E, obviamente, manter a metodologia coesa, né? Foi o Fernando Amarante, que é um tipo 8, que comprou, e o filho dele, que é o Rodrigo Amarante. E hoje eles estão com a marca Instituto Enneagrama. Detalhe, gente. Quando veio o e-mail, na época, 20 anos atrás, sei lá, que era o enneagrama.com.br, o Márcio foi o primeiro a comprar esse domínio, né, do enneagrama.com.br. Nessa época eu passava fax. O Márcio disse, agora você vai passar e-mail. E-mail? Jamais vou passar e-mail na minha vida, eu dizia. Mas a gente passava fax, né? E foi onde o Márcio foi bem pioneiro. O enneagrama.com.br, os primeiros cursos de enneagrama com a distância gravado foi com ele, né? Então, é em 2011 que o Márcio cria 3 novos enneagramas, e onde o Márcio vai explicar depois, é quando ele começa a falar das competências emocionais e as janelas da consciência, que foram criações que ele começou a fazer com o enneagrama e contribuir, né? Depois ele diz isso. 2014 veio o primeiro curso à distância, que a gente fez encomendado pela Receita Federal, pelo Tribunal de Justiça do Robson, que a gente falou aqui, e pela Receita Federal. Foram os primeiros, eu não me lembro se foi o Robson. Foi o Robson o primeiro, foi, né? Lá no TJ. Não foi o Robson, foi o Tribunal de Justiça. O Robson era o gestor, o responsável da área, e foi o curso de Enneagrama à distância. E em 2018, registramos novamente na Biblioteca Nacional as novas criações. Em 2020, nós criamos o Evoluindo A2, que foi Educação Enneagrama, antes de saber da pandemia. E agora... Um trabalho muito mais idealizado pela FAR,
que era com casais. Uma formação nasceu ano passado. Tinha uma coisa que estava na minha mente já há um tempo, que começou a bater mais forte perto dos 50. Eu digo assim, que eu tive uma crise aos 40, de finitude, né? E aí, aos 50, chegando aos 50, aquilo... Eu sempre disse assim, se eu morrer, só não deixando dívida, o resto está tudo de bom tamanho. Se ninguém lembrar de mim, está de bom tamanho. Sempre falei isso, né? Não tenho nenhuma perspectiva, meu instinto social é baixo, nenhum desejo que deixar um legado, coisa do gênero. Nunca nem pensei nisso. Mas chegando perto de 50, aquilo começou a pegar, tem tanta coisa que eu desenvolvi e que eu não falo nos cursos, não dá tempo no GP1, no GP2, né, e tal. E tem tantas coisas que eu desenvolvi que poderiam ser aprofundadas e vai morrer comigo isso. Vamos ter que... E comigo, Ana, você que fofoque para todo mundo. E aí começou, vamos fazer uma formação de analista. Porque a ideia não era uma formação de instrutor, não era para isso. Era uma formação para aplicar o Enneagrama. Para usar o Enneagrama em coaching, usar o Enneagrama em mentoria, usar o Enneagrama no relacionamento com o jogo, usar o Enneagrama. Né? Entender profundamente o Enneagrama para usar, não para ensinar Enneagrama, mas para usar. Que é um grande diferencial dessa formação. E aí nasceu esse desejo, e aí o Kanzi deu o pé na bunda da gente, e a gente acabou botando data e a coisa está consolidando agora. Eu tive muita resistência de divulgar o Enneagrama no Brasil, eu me lembro de muitas resistências com empresários, né? Depois que começava a vender os cursos em empresas, muito preconceito, né? Por o Enneagrama ser... E eu fui criando estratégias para falar melhor do Enneagrama no Brasil, para que ele pudesse ser mais aceito. Eu tentava vender a ideia de que, tipo, era uma ferramenta extremamente útil e necessária, falando das emoções dentro das empresas. Nesse sentido, nós contribuímos demais com o Enneagrama dentro das empresas. Hoje já tem bastante em São Paulo. Eu acho que é uma ferramenta que respeita pessoas. Depois que eu conheci o Enneagrama, eu fiquei muito mais respeitosa com as diferenças, que ajuda a gente a diminuir projeções emocionais, que ajuda a gente a ter melhores relacionamentos em casa, na empresa da gente. Então, o Enneagrama é uma ferramenta transformadora. E acho que talvez o Oscar Ichazo, ele dizia que era uma ferramenta poderosa, que não deveria estar na mão de pessoas que não soubessem lidar. Essa era uma das brigas, né? Que as pessoas não tinham capacidade para poder lidar, como Reich dizia que ninguém estava pronto para lidar com as informações dele, né? Escondeu, né, Jardel, as coisas dele para no futuro as pessoas terem capacidade de lidar. A mesma coisa é a sabedoria do Enneagrama, e acho que ele merece respeito